Olá, tudo bem com você? Vamos começar hoje com uma aula muito especial, uma aula muito pedida, onde eu vou mostrar para vocês quais são os utensílios que eu uso na saboaria. Nós vamos dividir essa aula em três partes. Na primeira parte eu vou mostrar quais são os utensílios que eu uso aqui. Na segunda parte eu vou mostrar quais são os materiais, a matéria-prima básica para se fazer sabonetes. E na terceira aula eu vou te mostrar o que eu uso para embalar os sabonetes, o que eu tenho aqui de acessórios para fazer as embalagens. Então vamos lá para a primeira parte da nossa aula. A parte dos utensílios é muito importante, porque a gente precisa ter vários utensílios para fazer os sabonetes. É como se você decidisse começar a fazer pizza em casa, por exemplo, você teria que sair para comprar formas, espátulas, enfim, para fazer a pizza. É a mesma coisa na saboaria, mesmo que o negócio, você consiga começar esse negócio a partir de casa, até com baixo custo de investimento, baixo investimento, não quer dizer que é zero, você tem que comprar a sua matéria-prima, os seus acessórios para começar. Mas os acessórios podem ser bem simples, como você vai ver aqui. Eu comprei a maioria dos meus acessórios nas lojas aqui na minha cidade mesmo e tenho eles até hoje. Você vai comprar uma vez só, não vai ficar precisando comprar sempre. Então, por mais que a gente tenha lá na nossa apostila uma listinha com todos os acessórios que a gente usa, eu vou reforçar aqui porque tem muita gente que não tem contato com isso e fica meio perdido quando fala nas colheres dosadoras, no fouet, na tábua de vidro, até a faca sem fio já me perguntaram o que era, onde que conseguia uma faca sem fio. Então vamos ver isso bem detalhadamente. Se você for iniciante, eu tenho certeza que você vai amar, porque é muito simples, mas às vezes a gente não sabe mesmo. Para quem está começando, a gente não sabe. Se você já é num nível mais avançado, com certeza você já conhece tudo isso aqui, pode pular essa aula ou de repente pode olhar aí se tem alguma coisa que possa te inspirar aí nas suas produções, tá bem? Então vamos começar pela nossa tábua de vidro, tá? Eu tenho essa tábua de vidro aqui desde sempre, foi a primeira que eu comprei. Ela é de um vidro temperado, então ela não tem perigo de quebrar e você se cortar. Quando ela quebra, ela vira uns caquinhos bem pequenininhos. Então eu tenho ela, boto pra cima, boto pra baixo, pra tudo que é lado, e ela nunca quebrou, tá bem, tá inteira ainda. Então eu recomendo muito que você tenha uma tábua de vidro, tá? De vidro pra não pegar resíduos, pra glicerina não grudar. Não recomendo de forma nenhuma tábua de madeira, porque a madeira ela pega fungos, ela pega bactérias, ela pega resíduos e às vezes a gente não consegue higienizar ela muito bem e depois vai cortar outro sabonete ali, não é legal. A tábua ela tem que ser de vidro, ou então você pode usar uma pedra de granito como esta aqui. Eu no caso posso usar os dois, porque eu já tenho granito em toda a minha cozinha. E eu tenho a tábua, mas eu gosto mais de usar a tábua, tá? Falando em cozinha, aí tá outro item que a gente tem que falar. O lugar, né, gente? A gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, não me lembro quando. Eu, por muito tempo, quando eu iniciei a fazer os sabonetes, quando eu comecei mesmo, bem no início, eu não tinha espaço, porque minha casa é muito pequena, ela não tem nenhum cômodo sobrando, eu não tenho espaço lá atrás como salão de festa, coisa assim. O que eu tenho de espaço é aqui, é pequeno mesmo. E aí, mas isso não foi um impeditivo para eu começar a fazer os sabonetes, porque quando você quer uma coisa, você faz ela, seja com um pouco de sofrimento, um pouco de sacrifício, era mais difícil, mas eu fiz igual porque era algo que eu queria muito. Então as minhas primeiras compras chegavam nas caixas e ficavam nas caixas. A caixa era o meu estoque, meu depósito, porque eu não tinha outro lugar para colocar. E eu fazia aqui mesmo, nesta cozinha que você tá vendo agora, tá? Embora eu tenha uma cozinha boa, ampla, toda com as pedras de granito, sempre eu faço a higienização completa com o álcool 90%, mas por muito tempo trabalhei dessa forma, com as minhas caixas
como depósito e trazendo tudo pra cá. Bem depois de um tempo, eu peguei um quartinho que eu tenho, que é o chamado quartinho da bagunça, e aí eu mandei arrumar ele, fazer prateleiras e deixar ele certinho para eu poder produzir os sabonetes. Eu só não gravo lá porque ele é realmente muito pequenininho e não teria como colocar a câmera nesta posição assim para vocês poderem ver eu fazendo os sabonetes e poder ver o que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então vamos lá conhecer os nossos acessórios. Então não importa qual é o tamanho do espaço que você tem aí na sua casa, se você tiver força de vontade, fizer tudo certinho, cuidar desse aspecto da higiene, não tem problema nenhum, tá? Então, além da tábua, tem a faca sem fio. A faca sem fio, gente, é uma faca de cozinha que eu retirei da minha cozinha, especialmente para usar na saboria. Então era uma faca que já estava velha, precisando ser substituída. Então ela vai, conforme você vai cortando a glicerina, ela vai perdendo o fio. Então ela foi perdendo naturalmente o fio e é com ela que eu faço toda a minha produção. Outro item que você vai precisar é o fogãozinho, tá? Então este aqui já é um modelo mais antigo, mas ele é super durável. Desde o dia que eu comprei ele, é sempre o mesmo, nunca precisei trocar nada, nenhuma resistência dele. E esse separador de chamas, que é ideal pra gente não deixar a glicerina esquentar demais e ela ferver ou grudar no fundo da tua panelinha. No caso, o meu distanciador de chamas, eu uso um que eu substituí o meu fogão, então eu acabei segurando essa peça do fogão aqui comigo porque eu vi que ele ia dar um bom distanciador pro meu fogãozinho. Mas existe uma pecinha que você pode comprar nessas lojas online onde a gente compra matéria-prima que chama-se distanciador de chama. E aí você consegue comprar e obter esse mesmo efeito assim, tá? Então esse é o fogãozinho pra gente derreter a glicerina. Eu tenho uma balancinha de cozinha, porque eu sou nutricionista, como vocês sabem, então é difícil uma nutricionista não ter uma balança de cozinha. Não é algo que é obrigatório você ter logo no primeiro momento, mas a balancinha ela é um item relativamente barato e ela é um item que a gente sempre usa, sempre vai precisar para ter uma noção de quanto que o nosso sabonete está pesando. E muitas vezes quando a gente faz o cálculo do custo por quilo de base, quando você sabe quanto que custa 1 quilo daquele sabonete, então é interessante que você tenha a balança para você saber se você está vendendo uma barra de 100 gramas, de 150, de 180, que é para você não ter prejuízo aí, tá? Uma coisa bem importante e absolutamente indispensável são as leiteiras ou panelinhas ou papeiras, enfim, existem vários modelinhos, tá? Eu comprei este aqui numa loja daquelas que vende vários acessórios, 10 e 15. Eu comprei essa minha aqui por R$12, se não me engano. Eu lembro que eu achei muito barato e eu acabei comprando 4. Até comprei pra minha cozinha também. Você não precisa comprar tudo isso, né? Mas pelo menos 2, tá? Porque às vezes a gente precisa fazer algum modelo de sabonete que a gente precisa separar a base em 2 recipientes. Então você tem que ter a outra leiteirinha até se começar a endurecer para poder colocar no fogo também. Essas aqui são as leiteiras esmaltadas, tá? Então, por ela ser esmaltada, eu achei super barato. Isso faz tempo já, tá? Faz algum tempinho. O que eu tô querendo dizer? Que é algo que você vai comprar uma vez só, porque é super durável. Ó, ela tá intacta até hoje. Eu recomendo que você compre de preferência aquela que tem um biquinho aqui, para ele direcionar a glicerina na hora que você tá despejando, tá? Pode observar que essa aqui é redonda, eu não tinha percebido isso. E depois, na hora de despejar a glicerina, ela pode vazar para fora. Outra coisa que você também vai comprar nessas lojas são as espátulas, tá? Espátulas também de plástico, igual você usa na cozinha. De preferência, não use metal, use sempre as espátulas de plástico. Eu gosto dessa espátula aqui porque ela desmonta, ó, ela sai, então a gente consegue higienizar bem ela. Este aqui é o famoso fouet, batedor de claras, tá? Então esse fouet a gente usa quando a gente precisa deixar a barra com um aspecto mais areado, ou seja, deixar entrar ar dentro da barra para ela ficar mais fofinha.
Tipo o mesmo efeito das claras em neve ou quando a gente bate bolo. A gente quer dar volume e colocar ar dentro desta massa para ela ficar mais fofa, tá? E misturar melhor. Então eu uso esse aqui no sabonete de argila, no sabonete de carvão e até no sabonete de aveia também eu bato com o fouet. E aqui nós temos as famosas colheres dosadoras, que não são tão colheres, mas digamos que seja, tá? Então essas aqui é aquelas mesmas que a gente encontra por aí também para ter na cozinha. Então elas medem. Então, por exemplo, essa aqui mede 60 ml, que é 1/4 de xícara. Essa aqui mede 80 ml, 1/3 de xícara, 120 ml. Então, ela já facilita bastante quando a gente tem uma medição assim para fazer na nossa produção. E não podia faltar, né, os medidores. Então, eu tenho esse Becker medidor, que ele é neste formato assim de pipeta, mais comprido. Eu gosto muito dele porque ele dá uma precisão bem melhor na hora da gente fazer a medição dos ingredientes. E aí depois eu gosto de ir acrescentando aqui todos os líquidos, mexer antes de colocar dentro do sabonete. Então eu aconselho que se você encontrar um Becker assim, desse compridinho, eu recomendo que você compre também, é super barato, o meu é de plástico, tá? E aí esses aqui também você encontra nessas casas de R$1,99, por aí, que são esses medidores normais, tá? Então eu uso esse tipo de medidor aqui. Outro acessório que não é para o sabonete, mas é para os produtos artesanais e que você vai usar bastante são as baciazinhas, tá? Então você comprando 2 bacias já tá de bom tamanho, não precisa mais do que isso. Eu tenho 2 iguais a esta aqui. Então agora vamos ver as formas, né? Estas aqui são as formas de madeira, então as formas para você colocar o sabonete dentro, tá? Então tem as formas de madeira. Nesta linha terapêutica, que é o sabonete de aveia, de carvão, de argila, de dolomita, que é a linha que tem aquela propriedade para a pele, eu gosto de fazer nestas formas de madeira de 1 kg. Por quê? Porque ela dá exatamente 1 kg de base. Ela já sai o sabonete perfeito, o tamanho do sabonete, né, padrão, que eu gosto. O plástico que a gente coloca dentro para forrar a forma de madeira deixa o sabonete com um aspecto muito rústico, muito legal, assim, é bem artesanal mesmo, cada um sai diferente do outro e eu curto muito esse efeito. Então também é um dos motivos que eu uso esta forma. E outra, essa forma aqui é super baratinha, você vai encontrar ela por 5, 10 reais, algo assim. Então eu tenho 2 formas de 1 kg, tá? Eu tenho formas de 1,5 kg também de madeira, mas pelo menos pra mim não teve muita utilidade. Eu prefiro fazer com 1 kg mesmo, porque daí dá bem certinho a receita, o tamanho do sabonete, e inclusive me facilita bastante na hora de precificar. Esta aqui é uma forminha de madeira que eu comprei uma vez, porque eu queria dar algumas amostras do meu sabonete para as pessoas, e eu não queria ficar distribuindo a barra inteira, porque senão, né, a gente sabe que tudo tem um custo e de repente eu ia acabar dando a minha produção inteira e depois ia ter que comprar toda a matéria-prima de novo e não ia ter dinheiro, né? Então uma forma que eu encontrei de dar uma amostrinha dos meus sabonetes, assim, uma mini barra dessa barra grande, foi pegar a forminha pequenininha, né? Então aqui pode ver que ela até saiu a argila pra fora. Então eu coloco aqui o sabonete, né, que eu tô fazendo, o sabonete que eu quero dar de amostra, de argila, de açafrão, enfim, o que quiser. E aí eu pico ele em pequenos pedacinhos e faço essas amostrinhas com esse aqui. Também, tá? Eu faço outro tipo de amostrinha. Essa aqui é uma forma de melancia, sabe? Aquela melancia fatiada, assim, que pega só uma metade. Eu comprei essa forma, eu acho que uma das primeiras que eu comprei nas minhas primeiras compras, e eu nunca usei, ainda não usei ela, né? Então, foi uma das que eu comprei só na emoção, no impulso, né? Achei bonito o sabonete, mas nunca consegui me planejar para fazer essa barra e fiquei aí com a forma. Além das formas de madeira, também tem as formas de
silicone. Nem sei se pode chamar de silicone isso aqui, mas acho que é. Porque esta aqui é as formas que tem também nessas lojas para você fazer bolinho, cupcake, tá? Que vai ao forno. Mas elas têm algumas que tem uns formatos bem legais, como essas aqui, que tem uma florzinha e a decoração. E eu comprei por R$10 cada coisinha desse aqui. Então eu achei interessante para fazer uns formatos diferentes e foi barato e ela é super durável, principalmente se você achar essa decoração aqui, ela é maravilhosa porque dá para fazer todos os sabonetes, todas as receitas dentro desta forma para ficar diferente, para dar um ar diferente no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, porque a pessoa que ela tá usando, que ela tá fazendo um tratamento com argila, que ela tá usando a dolomita para tirar mancha da pele, mesmo que seja Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, ela vai querer continuar o tratamento dela. Então a gente faz essa mesma barra terapêutica, porém entrega num formato diferente para ela, para fazer uma alusão aí à data comemorativa, tá? Então eu uso muito, esse aqui foi um ótimo investimento. Esta aqui nem tanto, porque foi bem no início da saboaria, então eu fazia aqueles sabonetinhos mais, né, de que eram mais bonitinhos, tipo para deixar dentro da gaveta, enfim. E depois eu saí dessa área, mas eu continuei com as formas aqui. E ainda nessa época eu comprei algumas formas de silicone que eu tenho até hoje. Eu não me desfiz das minhas formas ainda, mas não trabalho mais com esse tipo de sabonete. Então eu tinha de lembrancinha, né? Para fazer lembrancinha. Então eu tinha uma bonequinha, tinha uma coroa para fazer lembrancinha de nascimento de menininho. Essa aqui é uma forma que eu amo, que é a forma do Yin Yang. Eu ainda faço sabonete com ela, sabe aquela que fica um lado preto e um lado branco, e aí tem uma bolinha branca no preto e um preto no branco? Tem gente que conhece e sabe o que é o Yin Yang. Então, principalmente na fitoenergética, para o pessoal das terapias, né? Quem trabalha com terapias holísticas gosta bastante desse sabonete e do olho grego. O olho grego, gente, eu vou uma hora ensinar vocês a fazerem o sabonete do olho grego. Eu amo esse sabonete, mas ele dá bastante trabalho para fazer e ele é feito dentro dessas rodinhas aqui, porque até hoje eu não consegui encontrar para comprar, gente. Aliás, já até encontrei para comprar, mas está sempre indisponível, tá em falta e eu não consegui comprar a forma do olho grego para fazer ele de uma forma mais fácil. Então eu tenho que fazer ele um por um, tá? Um por um. Mas é um sabonete muito lindo, ele é muito cheiroso e as pessoas, quando enxergam ele, não resistem. Vende tudo, gente, vende tudo mesmo. O olho grego é um sucesso. Aqui também tem uma esfera. Essa esfera aqui é para fazer os sabonetes redondos. Então eu uso ela para fazer a esfera de maracujá. Não, esta receita não tá aqui na apostila, não tá no curso, mas uma hora eu vou fazer para vocês esta esfera aqui, porque ela é muito legal também. E das formas de silicone, gente, ó, tem várias. Esse aqui é um formato que vale a pena você comprar, se é que você tá pedindo ideias aí, pensando, tá, mas e que formas além dessas de madeira, essas quadradas, eu poderia comprar? Então, uma que eu indico que você compra é essas redondinhas aqui, ó. Ela vem já escrito 100% artesanal. Ela até vem um negocinho aqui que ela deixa um furo no meio do sabonete e permite que você passe um cordão para ficar pendurado, mas eu particularmente não gosto, então eu corto e você pode cortar também, tá? Então eu tenho 2 tamanhos, você sempre tem que observar qual é o peso da forma do sabonete que a forma vai produzir. Por exemplo, esta forma aqui produz um sabonete de 100 gramas e esta aqui um de 50 gramas. Então, são diferentes. Esta aqui também é uma forma muito legal, que foi um investimento bom. Eu gosto dela, ela é uma forma clássica, quadrada, ela tem impresso no fundo, ela deixa impresso no sabonete a flor de lis. Eu gosto bastante de fazer a barra de carvão aqui dentro, porque ela fica com um ar masculino.
Então eu gosto muito de fazer ela para dar de presente, quando para dar de presente para um homem, quando alguma cliente minha pergunta: eu queria dar uma barra de sabonete para o meu marido, ele não tem nenhum problema de pele, o que você me indica? Então eu passo a barra de carvão porque eles sempre gostam e faço nessa forminha aqui com a flor de lis no quadradinho, que eles também acham muito bacana, fica assim um ar muito legal. E isso não impede de você fazer outros sabonetes de dolomita, ficar lindo, lindo o branco com essa flor de lis, fica maravilhosa também. Então assim, esta forma quadradinha e essa redondinha aqui vale bastante a pena você ter, até para quando você não tiver assim 1 kg de base inteiro, que daí ali naquela forma de madeira você precisa ter 1 kg de base inteiro para fazer, porque se você fizer meio quilo ela vai ficar um sabonete baixinho assim, vai ficar feio. Então, para sobrinhas, quando eu tenho só meio quilo de base, eu tenho só um restinho, quero fazer só um sabonete disso ou daquilo, daí eu uso estas formas menores. Essa aqui é uma forma também de rosas, eu acho que vocês já devem ter visto esse sabonete aqui. Essa aqui eu não uso mais, usei muito pouco. Essa aqui também é outra de rosas, usei muito pouco. Esses corações aqui pequenos, corações sempre usa, tá, gente? Esses corações pequenos aqui, ele é mais um estilo de lembrancinha, mas é o único que eu ainda faço alguma coisa no sabonete de cereja. E também tem esse formato redondinho aqui com a flor de lis. Esse aqui ele é quase que uma amostrinha, sabe? Ele dá um sabonete bem pequenininho. É mais pra você entregar uma amostrinha também. Eu tenho as pimentinhas, que as pimentas também tiram um mal olhado, faz parte do kit Choruca, então eu junto com aquela linha fitoenergética ali do olho grego, do sabonete de arruda. Tem os mini coraçõezinhos, esse aqui dá uns coraçõezinhos bem pequenininhos. Esse aqui você só vai usar tipo para colocar esses corações dentro de uma barra transparente ou dentro de uma esfera transparente, porque ele é muito pequenininho também. E eu tenho a ovelhinha, essa ovelhinha é uma graça. Essa aqui eu comprei por causa do meu sobrinho. E tem aqui, ó, essa aqui é a forma de acetato, que chama. Então, quando alguém falar forma de acetato, é isso aqui, tá? Esse acetato é igual àquela forma que faz ovo de Páscoa. Você já deve ter visto. Inclusive, até as formas que fazem ovo de Páscoa dá pra fazer sabonete. Tanto que essa aqui, provavelmente, também dá pra fazer chocolate. Só que qual que é o problema dessas formas de acetato? A vantagem é que elas são bem baratinhas, tá? A desvantagem é que elas são difíceis de desenformar o sabonete, né? Não são tão boas como essa aqui, que você dá um toquinho e o sabonete já libera. Esta daqui não, ela já às vezes tem uma resistência maior em tirar o sabonete e muitas vezes a gente acaba danificando, quebrando a forma para tirar o sabonete ou danificando o sabonete. Então tem bastante reclamação nesse sentido. Eu tenho essas aqui, mas eu nunca usei, porque eu queria fazer o olho grego com elas, mas não deu. Então, inclusive, eu vou até jogar fora. E para finalizar a parte dos acessórios, então, vamos falar do nosso cortador, né? Este cortador de sabonetes aqui também acho que é um investimento bem legal. Eu pelo menos não consigo cortar a barra mão livre, sempre ficava mais fino em cima, mais grosso embaixo, torto. E eu achei ele um investimento muito barato e é algo que eu também assim comprei uma vez, tá aí para sempre. Você já sabe como que usa, né? Tem que encaixa o sabonete aqui e passa a faca, ele vai fazer o corte exato. Este aqui é um cortador de 2,5 cm, eu até recomendo que você compre o mais fininho de 2 centímetros, que daí ele vai dar uma barra menor. E também não é um item obrigatório, mas se você puder investir no cortador, super vale a pena. Ou se você tem aí em casa um marido habilidoso que saiba mexer com a madeira, é uma caixinha bem simples que qualquer marceneiro consegue fazer, tá? Então, dos acessórios é isso. Deve ter alguém perguntando, tá, e esse negócio no canto ali, o que que é? Tá, eu vou explicar. Gente, vocês prestam atenção em tudo. Essa aqui é uma extrusora, tá?
que é uma extrusora? Gente, eu não sei se vocês já viram algum sabonete feito com isso aqui, mas também é algo que eu comprei para testar, para ver como que é, né? É bem fácil, isso aqui é para você dar um detalhe no sabonete e você pode fazer isso em qualquer sabonete. Eu já usei a extrusora no sabonete de açafrão, por exemplo. O que a gente faz de diferente? Por exemplo, a glicerina que eu vou colocar aqui dentro da extrusora, eu coloco ela de uma cor diferente. Então no sabonete de açafrão, eu coloquei mais açafrão ali naquela base glicerinada, ela ficou um laranja bem forte. E aí você coloca ela, finca ela em cima de um pedacinho de base, ou você vai ter que dar um jeito de lacrar o fundo. O meu truque é colocar ela fincada em cima de um pedacinho de base. E aí você vai preencher com a glicerina daquela cor mais forte até o final e vai deixar secar. E aí depois você vai desenformar, então vai ficar um coração enorme, né, comprido. E aí depois, quando você fizer o seu sabonete normal lá, você vai colocar este outro dentro. Ele dá um pouquinho de trabalho. Você deve estar pensando, meu Deus, não é tão difícil, mas dá um pouquinho de trabalho. Então, você vai colocar o sabonete, vai colocar esse coração dentro dele. E aí, quando você for partir o coração, quando você for partir o sabonete, cada fatia do sabonete vai ter um formato de coração no meio, como esse aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no cantinho do vídeo um que eu fiz com essa extrusora aqui. Este aqui é um instrumento fácil de usar, é barato e dá pra você usar na mesma fórmula, naquele mesmo sabonete terapêutico, fazer ele de forma diferente. Então, isso foi um caminho que eu segui. Eu parei de comprar formas de tudo que é jeito, foquei nessas receitas que eram as mais vendidas e comecei a buscar formas de deixar esses sabonetes, às vezes, com uma cara diferente da barra tradicional dele, que é a quadradinha. Então, este é um acessório que me ajudou bastante. Então, de acessórios era isso, gente. Vocês podem ter observado que são coisas bem simples, muitas coisas vocês devem ter em casa, que já dá pra você tirar da sua cozinha até, que não tá tão bom, que você ia substituir. Então você separa com a saboaria, lembra que nunca mais retorna pra cozinha, tá? O que é da saboaria, isso é uma regra. E o que você não tem, você compra, você acha facilmente nas lojas aí na sua cidade. E se você não achar de forma nenhuma, dá uma olhadinha lá nas lojas online, nessas lojas que tem na nossa lista de fornecedores, que você vai comprar obrigatoriamente a matéria-prima por lá, com certeza. Lá também eles têm vários desses acessórios que você pode adquirir por lá também, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha elucidado, né, as suas dúvidas a respeito de quais são os principais acessórios que você precisa ter para começar a fazer os sabonetes. E até a nossa próxima aula. Até mais!